Começando aqui mais um painel regional, sempre neste horário da 1h30 da tarde, com as personalidades, com os destaques da nossa região metropolitana e do Brasil, justamente para discutir, debater com você, com a sua participação, os assuntos, os temas importantes aqui no dia a dia da Baixada Santista e, claro, os temas também de interesse nacional. Reprises também de segunda a sexta, às 8 da noite, para você aí, então ter duas opções importantes de acompanhar o debate mais quente aqui da TV Regional. Telefone sempre aberto para a sua participação, 3014-5281, ligue para cá, envie a sua opinião, o seu comentário, participe com a gente. E pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV, para a sua mensagem. Aqui à minha esquerda, eu recebo com prazer Fábio Pimentel, preside o Sindicato dos Estatutários aqui da Prefeitura de Santos. Ao lado do Fábio, conosco também o coordenador do PROCON de São Vicente, Luiz Carlos Gianelli. E à minha direita, mais uma vez conosco aqui, Uriel Vilas Boas, jornalista, advogado, sindicalista extremamente respeitado e antenado sempre com as questões importantes para o desenvolvimento, o crescimento aqui da nossa região metropolitana. Na abertura, sempre as manchetes, ou destaques aqui dos jornais que são parceiros do painel regional, como você confere agora aqui, a manchete do DL, Diário do Litoral, circulando aqui pela cidade e pela região. Está aqui a manchete desta terça-feira, mais 2 escolas são ocupadas na região, né? A Azevedo Júnior em Santos e a René Rodrigues em Guarujá, ocupadas por estudantes ontem. No Cleóbulo Amazonas Duarte, a ocupação segue já pelo 6º dia, tá certo? Tudo isso contra a reorganização educacional do governo do Estado. DL aqui para o Fábio, para o Gianelli, e o Uriel recebe também aqui o Diário do Litoral desta terça-feira. E a gente em mãos também com o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo do Diário do Litoral, você sabe, circulando nesta terça-feira por todo o Estado, Baixada e Vale também, está aqui, homicídios caem 20,6% no Estado no mês de outubro, né? Mais uma manchete direcionada aos tão polêmicos números da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O índice chegou a 8,94 homicídios por 100 mil habitantes e de 8,68 na capital, na cidade de São Paulo, no mês passado, mês de outubro, né? A Segurança Pública deve então divulgar a estatística completa amanhã, quarta-feira. Eu repasso aqui o Gazeta, ao Fábio também, ao Gianelli, e o Uriel recebe também o seu Gazeta de São Paulo. E a gente cumprimenta, como sempre, agradece as participações dos companheiros de bancada dessa edição do painel regional. Fábio Pimentel, prazer uma vez mais recebê-lo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, prazer é todo nosso. Luiz Carlos Gianelli, do PROCON de São Vicente, participa com a gente também mais uma vez. Tudo bem, Gianelli? Tudo ótimo, Edgar. Mais uma vez é um prazer estar participando do programa. Como eu sempre ressalto, eu gosto de participar desse programa. Poucos programas da emissora brasileira, ela vem trazer esse debate político, esse debate da sociedade para os telespectadores, e o painel regional sempre colaborando com a sociedade com relação a esse tema. Muito bem. Obrigado, Gianelli. Uriel Vilas Boas, tudo bem, Uriel? Tudo bem, doutorão? É sempre um prazer participar aqui do programa, porque quando eu não estou aqui, eu estou gastando dinheiro com o telefone. Então, é um prazer. Pelo menos aqui você economiza, né? Eu tenho mais tempo para colocar essas questões. Né? E sobre o espaço que é aberto... Além do brilhantismo, né? Que levamos ao telespectador com você aqui. O espaço que é aberto para a comunidade é da maior importância. Eu sinto comentários de pessoas na cidade falando a respeito do programa, e isso é satisfatório. E conversar com meu amigo Fábio Pimentel, sindicalista como nós somos, e o Gianelli, que é uma área extremamente forte, que é o PROCON, que a comunidade valoriza, isso é muito importante. É sempre um prazer estar aqui. Muito bem. Já a Daniela Fiscarelli confere o telefone, o nosso espaço pelas redes sociais. A gente lembra sempre, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone painel regional e acompanhe a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, você pode rever depois, como preferir, os melhores momentos, na sua visão, claro, ou o programa por inteiro. Como eu disse, sempre com a gente aqui, mais uma vez participando conosco, a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, né, Dani? Tudo, sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook está aberto, já esperando a sua participação. Envie dúvidas, críticas, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática.
E a produção também está te esperando através do telefone 3014 5281. Muito bem. Uriel Vilas Boas está sempre ativo aí na luta pelo crescimento e desenvolvimento da região. Evidentemente que está aí também acompanhando essa queda de braço envolvendo o Cubatão e as cidades todas, né, na região metropolitana, com relação a esse problema das demissões da Uzi Minas, que a gente já sabe será, concretizando-se o fato, não é? Será terrível para toda a região metropolitana, porque é uma reação em cadeia, não é? Reação negativa na economia, não é? E você que está sempre pregando a união de todos, o esforço comum de todos, enfim, não é? Você está sempre atento e acompanhando o Fórum da Cidadania, não é? E o Cresce Baixada, enfim. Você tem a expectativa positiva ainda de reversão desse quadro, Uriel? Você fala aqui num texto aqui em um calendário, um planejamento, enfim, isso é muito importante, mas a gente agora está aí com o doente enfermo sangrando na UTI, né? Dá para salvar ainda, não? Você vê assim? Doutor, eu interpreto da seguinte maneira esta situação. A empresa privada, multinacional, não é mais brasileira, ela evidentemente tem, em termos legais, o direito de impor condições. Tem um direito, lamentável, mas ela tem o direito de impor determinadas condições. E quando há essa decisão de encerrar as atividades numa planta como uma siderúrgica, que é a de Cubatão, é assustador, em vários sentidos. O primeiro deles, evidentemente, na questão social, que são as demissões de trabalhadores. A segunda questão é que vai atingir toda a comunidade da região em relação a recolhimento de impostos, salários que não serão mais gastos na região. E outra repercussão que eu vejo também muito negativa é para o estado de São Paulo. É a única siderúrgica do estado. Saída da Escosipa, não é? Agora deram até o nome de Uzi Minas também a essa siderúrgica aqui, significa um retrocesso. Mas a meu modo de ver, eu quero ser otimista de dizer que levantou-se uma questão fundamental que é preciso ser enfrentada. Essa questão se trata da discussão sobre a importância do aço para o consumo no Brasil. Nós não podemos ficar na dependência de exportação. Já fazemos com o minério, agora exportando também o aço, como há uma crise internacional, as importações de multinacionais não estão sendo feitas, então as empresas siderúrgicas como um todo, CSN, Uzi Minas aqui, Uzi Minas lá de Ipatinga, estão com dificuldade. Ora, vamos buscar alternativas. Então eu interpreto isso como um desafio, e esse desafio passa pela comunidade como um todo, e quando eu falo isso é um pacto regional. Nós queremos a região metropolitana discutindo essa questão. Nós queremos também o empresariado analisando as alternativas. Nós queremos, e quando eu falo empresariado, seja ele de fábricas, porque nós estamos sugerindo que se traga para cá um estaleiro naval, fábrica de material ferroviário e até a área social com a utilização do aço na construção de moradias, uma estrutura de aço que já é feita pela Uzi Minas em outros estados do Brasil. Está sobrando aço no Brasil, né? Então, e nessa situação... Provavelmente será mais barato, bem mais barato, né, do que a gente está acostumado aí. Claro, e por último... Minha Casa Minha Vida, CDHU, esses projetos todos aí. E depois há uma outra questão que também tem que ser registrada. Muitos produtos para entrar em países como Estados Unidos têm taxação. Por que o aço que é importado, que chega no Brasil mais barato, e uma das razões da crise é esta, não é taxado também? Então, eu fico satisfeito de ver que essas questões estão sendo discutidas. A imprensa já mostrou que o governo federal reuniu especialistas para discutir a possibilidade da taxação do aço. Mas precisou acontecer isso, será? Pois é, chegamos a esse ponto. Chegar a essa conclusão que era preciso sobretaxar aí o aço chinês, principalmente, né, como os Estados Unidos faz. Então, proteger um pouco, né, o mercado interno, mercado brasileiro, o produtor. Um absurdo, porque na verdade, se nós estivéssemos usando esse aço sem dependência da exportação, ou não permitir que esse aço entre no Brasil a preço de banana, então não é que nós estamos defendendo o preço mais caro, não.
Estamos defendendo o nosso mercado e uma forma de atuação de maneira que a gente garanta esse mercado, garanta o mercado de trabalho e garanta a questão social, que é de fundamental importância. Muito bem. Janeiro, quer falar alguma coisa? Eu gostaria, sim. Eu tenho um ponto de vista um pouco mais pessimista com relação ao problema que está ocorrendo em Cubatão. Eu acho que nós vamos conseguir resolver isso a curto prazo, uma vez que a economia brasileira ainda é muito dependente da exportação. O que está levando essa desvalorização das commodities é o fato da recessão do mercado chinês. O mercado chinês é um dos maiores exportadores importadores do aço brasileiro. Então, uma vez que o mercado chinês está em recessão a sua economia está produzindo menos, obviamente vai diminuir o tamanho de transação comercial com o Brasil. Uma vez diminuindo essa transação comercial com o Brasil, obviamente vai afetar a siderurgia brasileira. Então, com relação a esse primeiro ponto, eu não sou tão otimista com relação ao restabelecimento do emprego em Cubatão. Pelo contrário, eu sou pessimista com relação a isso. E isso é resultado de uma má política de desenvolvimento econômico aplicado no Brasil, porque essa crise era prevista, essa crise com relação ao mercado chinês, que está levando a economia mundial a uma recessão, é prevista. Esse problema de commodities, a desvalorização do aço, do petróleo, isso era previsto há 5 anos que isso ia ocorrer. Então, Uriel, desculpe, mas assim, eu olho com um pouco de tristeza, um pouco de receio, até mesmo realmente preservando o emprego dos trabalhadores, porque o Brasil ele não conseguiu se impor, não conseguiu estabelecer e potencializar o seu mercado interno, de modo que a população ela tenha mais capacidade de compra e que as suas indústrias, às vezes ela fica tão dependente do mercado externo, ela fica mais dependente do mercado interno, entendeu? Há no Brasil um grande sucateamento da indústria, existe uma carga tributária que impõe à indústria, impõe o produto final um preço excessivo, de modo que o consumidor brasileiro, o que ele fica? Ele fica limitado o seu poder de compra. Uma vez que o consumidor brasileiro fica o seu poder de compra limitado, toda a instrumentalização da economia, trabalho, posto de emprego, tudo isso é afetado. Então, a gente tem que pegar e dar uma analisada em relação até à matriz econômica do Brasil e mudar essa estratégia política do Brasil para, de modo que a gente haver uma desoneração da carga tributária. Eu não digo nesse momento de ajuste fiscal, porque a gente precisa fazer superávit primário para o ano que vem e tudo, mas a gente precisa estabelecer uma política de desenvolvimento industrial. Esse ajuste fiscal, né? Qualquer hora o ministro pega o boné e vai embora. Mas o problema do ajuste fiscal, o Buturão, não é algo que está limitado apenas ao Brasil. A própria China está com uma política de reestruturação do próprio ajuste fiscal. E aqui no Brasil a gente vai precisar ser feito esse ajuste fiscal, mas o problema é que às vezes o remédio está sendo muito amargo, porque ao mesmo tempo que é uma elevação descompassada da taxa tributária e também os juros, que faz parte do ajuste fiscal. Só que isso vai enfraquecer, vai diminuir a aceleração da economia. E uma vez você diminuir a aceleração da economia, fatalmente o governo vai arrecadar menos. Então, acho que o governo tem que analisar isso. Não basta você aplicar o remédio tão amargo para o problema econômico que nós estamos enfrentando, de modo que mais à frente vai ter uma recessão na economia e que o governo acaba deixando de captar recursos das próprias relações comerciais em virtude dessa estagnação que está ocorrendo. Muito bem. Cara, o Fábio Pimentel, claro que figura sempre antenada com as questões aí, acompanha o dia a dia da prefeitura, a arrecadação, o dia a dia do funcionalismo público, estatutário, fundamentalmente. Claro que existe toda uma preocupação com esse contexto todo, né, Fábio? Com certeza. Agora, é assim, o Uriel, no início da fala, você mesmo, quando estava passando a palavra para o Uriel, falou que disse que o comando da ESE Minas é uma multinacional, portanto tem interesse estrangeiro, o estrangeiro vai se preocupar com o mercado interno brasileiro? Não, isso aqui é celeiro para eles, eles querem os insumos, eles querem o material bruto para trabalhar lá fora e vender depois para nós, já produzido. Esse sempre foi o interesse, nunca houve interesse em produzir aqui na COSIPA, desde que foi vendido. Já venderam para o capital estrangeiro e já vinham com uma programação de acabar com a produção aqui. Porque eles queriam o porto, porque assim eles não vão pagar nem para a exportação, eles têm o porto aqui para eles fazerem as exportações que lhes interessam. Quer dizer, isso teria que ser pensado lá atrás também. Não era
não é agora achar que, sem querer defender o governo, mas não é agora achar que o governo teria que aplicar uma política ou tentar fazer uma política que protegesse o mercado, porque já está na mão do estrangeiro. Já está lá, a COSIPA já está na mão de interesses estrangeiros. Qual é o interesse deles? Nenhum. Eles querem pegar o material bruto, levar lá para a China, produzir na China e trazer de volta aqui para nós, que aí a gente vai comprar a produção que poderia estar sendo feita aqui, muito mais caro e produzido com menor custo. É isso. Posso? Diga, Uriel, para a gente amarrar esse tema aí. Para amarrar esse tema, eu faria a seguinte situação. Se avalie que nós somos um país capitalista. Quem manda no Brasil não é o presidente da República. Quem manda no Brasil é o capitalismo através do Congresso Nacional. E vou citar um exemplo, para não estender demais o assunto. Quando os automóveis tiveram problemas, as automobilísticas, uns poucos anos atrás, a bancada dessa área colocou no Congresso Nacional a redução do IPI, para facilitar a venda de automóveis. Então, o que a gente precisa entender, e além do que, quando a crise começou em 2007, 2008, que lembra-se que o Lula chegou a falar que era uma marolinha, pois bem, eu fico pensando, onde estavam os especialistas da área empresarial que não previram que isso poderia ter repercussão na nossa indústria, na nossa produção? E o Brasil continua exportando cacau, nós compramos o chocolate lá da Suíça. O Brasil exporta café e nós compramos, e a Alemanha é um dos maiores produtores de café solúvel, café para vender, para ganhar dinheiro no produto, no valor agregado. E o minério. Então, o que eu estou dizendo é que é preciso interpretar isso como desafio, como a Coreia enfrentou na década de 60. Investiu sensivelmente, violentamente na educação, preparando quadros, e hoje ela tem uma indústria que chega a ser melhor do que a nossa. Então, o que nós precisamos interpretar isso é como desafio. E quando eu digo que eu sou otimista em relação ao que aí está, é que nós estamos, e teremos até uma reunião daqui a pouco, nós estamos propondo que todos os setores discutam essa questão. Todos os setores possam sentar e buscar ideias, porque não é possível que a gente fique na expectativa ou esperando o que vai acontecer. Isso nós vamos mudar esse país se nós fizermos isso. Porque durante 500 anos nós não mudamos o quadro. E um país continental, você não pega um trem para ir daqui ao Rio de Janeiro. Absurdo. Sem dúvida nenhuma. Tivemos uma grande chance, infelizmente foi desperdiçada aí nos últimos anos, e todo mundo sabe o motivo, sabe o porquê, né? Isso eu me bato sempre, não é uma crítica pela crítica, mas o presidente Lula teve todas as oportunidades para investir em infraestrutura e para mudar a cara do país, e preferiu investir na Dilma, né? Tá aí o resultado. Bom, eu queria passar a palavra aqui rapidamente ao Fábio, né? A gente está fechando aqui esse bloco aqui. Nós teremos já começou a campanha aí de discussão de correção salarial do servidor com relação a 2016, discussão com a administração, enfim, Fábio, que pé estamos? Está bem no começo, né? Nós estamos realizando a segunda assembleia hoje, à noite, no Sindicato da Saúde, onde pretendemos seja aprovado a pauta de reivindicações a ser apresentada à Prefeitura e provavelmente iniciaremos as negociações a partir de dezembro, que aí nós vamos dar comunicação do decidir em Assembleia e vamos tentar, estamos com esperança aí de conseguir algo de positivo, em especial no financeiro, né? A pauta tem 50 e tantos itens, mas fica todo mundo esperando ali os 5, 6 primeiros itens, que são os financeiros. Como é um ano eleitoral, nós aí temos alguma expectativa, não é esperança, mas expectativa de conseguir um bom resultado, ou um melhor resultado do que vem se apresentando, muito embora não venhamos aí acumulando perdas ao longo das negociações passadas, pelo contrário, temos inclusive conseguido alguma coisinha a mais, muito pouco, diga-se de passagem, mas temos conseguido alguma coisinha a mais. Mas temos aí a expectativa de
conseguir uma boa negociação nesse ano. Estava vendo antes do programa, o Fábio, alguns índices econômicos, a gente tem aí em 12 meses 10 ponto alguma coisa, né? % de inflação, né? O Janelli. Seria mais ou menos por aí a discussão, não? Ou um pouco a mais? É um pouco a mais, infelizmente, é um pouco a mais. Aliás, é bem a mais, né? Mas e a queda da arrecadação? Não entra aí no... Não teve uma queda de arrecadação. Salada aí dos números? O orçamento é novo, né? A gente negocia com o orçamento novo e pretende que ele seja concretizado, né? O previsto já está aí em baila que vai ter um crescimento de 10%. Tá? Previsto para reposição salarial tem 7 e poucos %. E o compromisso de pagar pelo menos a inflação. Isso é um compromisso da administração. Prevê no orçamento e paga a inflação. A inflação vai ser um pouquinho maior porque o nosso vai até 31 de janeiro, né? Não encerra agora, vai até 31 de janeiro. E a gente está esperando os 10 pontos muito, quase 11. Esses 10 pontos alguma coisa, que eu vi, não sei exatamente, 10 pontos alguma coisa, né? De inflação nos 12 meses, né? Não é de janeiro a... São os últimos de 30 de outubro até 31 de outubro agora, bateu essa... Sabe-se lá se é isso mesmo, né? Vai ser um pouquinho mais. Isso é oficial, né? É oficial. A gente sabe que não é bem isso. Mas o oficial vai bater pertinho dos 11%. Mas a gente está pedindo 100% da inflação e mais 10%. Vamos ver o que é. Então vamos fazer o seguinte, a gente faz um rápido intervalo e já continuamos aqui o nosso painel regional, em instantes. De volta ao painel regional, recebendo aqui o presidente do Sindeste, Sindicato dos Estatutários da Prefeitura de Santos, o Fábio Pimentel, ao lado dele o nosso Luiz Carlos Janelli, que é o coordenador do PROCON de São Vicente, o Uriel conosco, a Daniela atenta aí às participações, vem já com perguntas, questionamentos, comentários do telespectador. Mas o Uriel está aqui no intervalo, desafiando aqui o Fábio aí para algumas situações, é isso, Uriel? Diga. Não seria um desafio, seria uma provocação. Uma provocação. Né? Eu colocaria a seguinte situação, Fábio, vocês levam uma vantagem, vocês servidores, o sindicato, em relação, por exemplo, a sindicalismo da iniciativa privada, porque nós não temos acesso aos dados que a empresa coloca na mesa para discutir conosco. A pergunta que eu faço é, você já pensou na possibilidade de discutir o orçamento, a elaboração do orçamento, sendo que quem o faz, quem o elabora, são os servidores? Esse é o primeiro ponto. Segunda questão é a forma de colocar para a comunidade o pleito que vocês estão apresentando. Porque quando você vai numa área da saúde, você vai numa UPA ou qualquer... na escola, tudo isso aí, tem toda a comunidade participando e vocês contariam com um reforço muito grande na campanha, na medida em que o servidor bem remunerado, o servidor satisfeito, atende melhor a comunidade. Uma pergunta que eu faço, até onde os sindicatos servidores poderiam utilizar esses mecanismos de modo a ter uma campanha salarial eficiente, e vocês o fazem, lutam muito, mas com resultado muito mais positivo? Pois é, eu confesso aqui, muito boa a intervenção do Uriel, eu confesso aqui a falha do movimento sindical, não é privilégio de Santos isso, se é que falha pode ser considerado privilégio, né? Mas a falha na comunicação com a população, na comunicação com um conjunto de cidadãos santistas nos nossos pleitos. Quer dizer, a gente tem essa falha mesmo, não há uma comunicação, vamos tentar melhorar, inclusive é projeto nosso fazer isso. Agora, com relação a discutir o orçamento, nós já o fazemos, já estamos fazendo isso esse é o 3º ano, a gente já discute com a administração o orçamento e, evidentemente, naquilo que nos interessa, que são as reposições salariais. A gente já consegue colocar no orçamento pelo menos a previsão das perdas salariais. Quer dizer, a gente está aqui dizendo que está com uma expectativa boa, etc., porque na verdade já está parte, né, que ninguém esperava que chegasse a 11%, mas parte
reposição já está prevista. E eu acho que a gente chega até um pouquinho mais além da reposição, assim, vamos ser otimistas, muito embora estejamos aí tendo alguns problemas, em especial na área da saúde, e problemas no relacionamento com o sindicato e com a administração, porque está havendo algum desencontro, e nós saímos aí com algumas denúncias essa semana contra o secretário de Saúde, em especial na diminuição de valores, quer dizer, na diminuição de valores não, na prestação de serviço. A prestação de serviço está sendo sucateada, a nosso ver, para justificar alguma intenção não. A gente sabe qual é a intenção, que a intenção é passar para a OS, etc, etc, etc. Mas a prestação de serviço está sucateada, está faltando médico, está faltando insumo, está faltando medicamento, falta manutenção de elevador, quer dizer, o hospital sem elevador, inclusive para parturiente, é um absurdo. Tá? Isso foi conversado com o secretário? Vocês mantiveram contato com ele, com o Marcos Paulo? Não é a primeira vez que a gente faz a denúncia, já fizemos denúncia, essas mesmas denúncias, já no começo do ano, fizemos denúncia ao Ministério Público, deu resultado no que tange aos ar-condicionados, né? Que era insuportável trabalhar nos pronto-socorro, continua sendo, porque deu resultado na compra, mas na instalação ainda não instalou. É um negócio de doido. A Secretaria de Saúde parece que é assim, independente, é uma prefeitura da saúde, porque a gente não consegue fazer com que cumpra da mesma forma como o restante do governo, da prefeitura cumpre. É lastimável o estado em que se encontra a nossa saúde, que já foi referência internacional e é referência na região ainda, apesar das críticas, ainda é referência na região, e ela está sendo largada dessa forma. Isso nos preocupa, mas como na saúde, quer dizer, não é no governo, de repente isso não vai ter reflexo nas negociações. Por isso que a gente tem aí alguma expectativa positiva para as negociações. Perfeito. O Janelli está olhando assim com uma cara de espanto, assim, é isso? Esses problemas que está tendo na saúde e tudo, não é em São Vicente, porque o coitado de São Vicente também apanha tudo de coisa. Mas assim, acho que a obrigação realmente do prefeito é atender essa reivindicação do servidor, e eu faço aqui votos e apoio a iniciativa do Fábio. O servidor é quem carrega uma administração pública, o servidor efetivamente tem que ser valorizado, porque é ele que é o responsável para toda a instrumentalização de uma administração. Existem os cargos políticos, os agentes políticos e tudo que sempre estão de passagem, mas o servidor é que vai conduzir isso. Obviamente, esse aumento tem que estar dentro do orçamento da administração, para ver se a administração tem condições de dar esse aumento. Eu acho, Fábio, sinceramente, que eu acho que tem condições de dar esse aumento e ainda mais. Porque uma gestão bem feita de um órgão público, uma gestão efetivamente eficiente, com plano de valorização do servidor público, é como aquilo que o Torão falou. Um servidor valorizado, ele vai atender melhor a população, vai dar um resultado melhor à administração, e é isso que se espera do setor público. Mas o orçamento para 2016, aqui de Santos, se não me engano, vai ter um reajuste de 6,5%, alguma coisa assim por cento, né? Então, se a gente em 12 meses teve 10%, 10 e pouco por cento, na verdade é uma perda, né? Na verdade, a projeção deles é 10% de incremento. A projeção da administração é 10%. O orçamento, que é uma previsão, pode gerar em torno de 6,5%, mas a projeção é 10%. Mas há um outro aspecto também, que é a limitação constitucional de verba que deve ser destinada ao pagamento do servidor público, também isso. 50% é isso o limite? Tem um limite, 51, né? O limite prudencial. O limite é 60, mas é 54, né, agora. 54. Mas tu passou de 51,3, não pode fazer mais nada, fica paradinho ali. Nem hora extra. É uma situação esquisita, porque é uma situação interessante. Quando se fala de saúde, a pessoa procura a assistência médica quando está doente. Sim. Então, é individual. Ao passo que quando você fala de educação, você tem o dia a dia, toda a comunidade participando ali naquela questão. Então, coloco assim como um desafio para o movimento sindical,
essa estruturação, porque vocês têm o limite legal e, consequentemente, o limite do discurso também. Pode chegar até ali, passou dali, o mesmo que o prefeito fala assim, eu gostaria, mas não tem condição. E aí, foi como eu falei, parecia brincadeira, mas é quem elabora o orçamento é o servidor. Com certeza. É uma situação curiosa essa aí. E vocês sabem, através desses elaboradores, que podem, evidentemente, não estou dizendo que isso aconteça, mas pode dizer assim, olha, não tem mais jeito, chegou ao nosso limite, parou ali, não tem jeito. E aí é onde entra a questão da comunidade que recolhe os tributos e como ficamos. É um desafio. Verdade. Daniela Fiscarelli, alguma participação aí com a gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Enfim. Tem uma pergunta do Manelão do Bitaru. Sim. Estive outro dia no Sindicato dos Metalúrgicos, sindicato de muitas lutas e glórias, ao qual participei durante 20 anos como funcionário. Hoje, nossa sede está um lixo. O presidente está mais preocupado com os trabalhadores ou com a arrecadação que irá perder com essas demissões? Uriel, você tem contato com o presidente ultimamente? Tem ido ao sindicato ou não? Tenho ido e eu sou suspeito para falar. Porque Diga o celular. poderia ser interpretado como oposição, mas na verdade ele tem razão. O Manelão do Bitaru? Tem razão. Tem razão, o nosso sindicato está preocupado porque a redução do efetivo da empresa já se dá há muitos anos, né? Esses últimos anos houve uma redução do efetivo e, consequentemente, da renda do sindicato. E se houver essa crise agora, com o fechamento da usina, a crise vai ser muito grande. Realmente. Diga. A respeito desse tema, desculpa, Uriel, mas a inércia dos sindicatos é referente à incapacidade dela de conduzir o sindicato ou por uma convicção política? Porque é engraçado, todos aqueles sindicatos que reivindicam matérias em administrações que não é ligado a um partido de esquerda, preferencialmente ao PT, esses sindicatos funcionam com uma beleza. Agora, aqueles sindicatos cujo objeto, cuja sua pauta é reivindicar matérias referentes a partidos de esquerda e preferencialmente o PT, há essa inércia danada. Porque a gente tira aqui o que está acontecendo aqui com relação às ocupações do colégio, invasão do ponto de vista por parte de alguns alunos que estão sendo conduzidos por alguns movimentos sindicais ou associações ligadas à esquerda. Porque nós percebemos que é uma articulação, é uma vontade de enfrentamento, de ocupação de espaço, de reivindicação de pauta muito consistente. Agora, em sindicatos, em associações ligadas a pautas que contrariam o governo propriamente do PT, há essa inércia. Agora a gente vai ter que se discutir, é a falta de capacidade do representante do sindicato, do gestor do sindicato, ou uma questão de crise ideológica que está sobre ele, que ele não quer fazer esse enfrentamento naquele momento, uma vez que todo esse socateamento da indústria do Brasil, principalmente do setor de aço, é ligado à péssima política econômica do governo federal. O que você acha, Uriel? Uma provocação. Eu vou responder da seguinte maneira. Se você fizer uma avaliação, esses movimentos que estão ocupando os colégios a partir da capital, os jovens dizem textualmente que não tem vinculação político-partidária. Está o jornal dizendo isso. Folha de São Paulo, Estadão. Como esses movimentos que fazem na Avenida Paulista, os partidos políticos não participam. Então, há uma despolitização, lamentavelmente, uma despolitização ou participação político-partidária dessa juventude. E esse movimento de ocupação, eu diria que é válido, porque o governo do Estado não teve a sensibilidade de sentar para negociar, para discutir, e não dá para entender a mudança pura e simples. Eu tenho um filho, moro aqui num bairro, vou ter que levá-lo para daqui 3 quilômetros de distância, criança, coisa que... Então, isso não foi levado em consideração. Agora, quando você fala da inércia do movimento sindical e pensa apenas e tão somente na esquerda, eu não concordo com você. Não concordo porque, na verdade, o que a gente sente é que as lutas de hoje, elas estão despolitizadas, na boa parcela significativa das categorias. E, além do que, eu também não concordo com a colocação de que a crise econômica atual se dá a esse governo. Porque quem dirige a economia não é o governo.
que o governo pode dirigir a arrecadação e gastos do que recebe. Mas a produção em si, o produto, a qualidade, o valor, a pesquisa, não é feita pelo governo federal. Isso compete ao industrial, compete ao empresário, isso no mundo todo. No mundo todo. A Itália, a França, a própria Alemanha estão se recuperando agora. E por que não se coloca o governo, a França, o governo? Não, é momento, tá certo? Então, nesse aspecto aí, e aí eu interpreto isso também como um grande desafio que nós precisamos enfrentar. Nós temos aqui na Baixada Santista, por exemplo, 40 mil estudantes universitários. Nós estamos tentando incentivá-los a participar dessa questão da discussão da Usiminas, avaliando a repercussão da crise em relação ao mercado de trabalho. Mas tem que discutir mesmo. Não é? Tem que participar. As universidades têm que participar disso. Senão, daqui a pouco, a finalidade das universidades aqui da Baixada Santista vai por água abaixo, porque vai ter emprego para quem? Isso se dá em todas as áreas. Se você analisar, o jornalista, por exemplo, tem um mercado de trabalho promissor. Você acha? Se procurar, sim. Porque você encontra eu vou falar uma área só. Você encontra N sindicatos que não tem jornalista. Mas claro, não precisa mais. O ministro cortou, o Gilmar Mendes cortou a necessidade do diploma. Qualquer um pode fazer assessoria de imprensa. Não. É outra questão. Não é o fato de ser obrigado a ter o diploma para ser jornalista. Eu me refiro ao fato do sindicato não se preocupar com a divulgação. Faz uma questão de momento. Mas não precisa ser jornalista para fazer divulgação na minha Sim, mas eu estou dizendo que o jornalista... Pega um quadrúpede qualquer aí, coloca ali em cima, o cara relincha e escreve lá, os caras acham bonito. Só que eu vou falar do meu sindicato. Se eu vou contratar um profissional, eu quero saber aquele que tem competência. Consequentemente, e aí o sindicato também tem que valorizar nesse aspecto. E aí é jornalista, é advogado, é médico, é dentista, todas as áreas. E eu não vejo esse debate na área estudantil. Isso se dá também em outras áreas. Como é que você pega, por exemplo, um taxista que não sabe falar inglês numa área de turismo? É uma questão a ser utilizada. Então, você tem muita coisa a ser debatida. Muita coisa, e nós não estamos debatendo. Muito bem, o Ariel tem razão, eu assino embaixo, né? E lembrando, na sexta-feira vem aí a Black Friday, né? Vamos discutir isso aqui, já que temos o representante aqui do PROCON, né? O Janeiro vai explicar aí direitinho o que é que as pessoas devem fazer, os cuidados que precisam ser tomados, né? Porque ano passado teve muita reclamação que a grande maioria dos produtos estava pela metade do dobro, né? Aí não dá, né? No intervalo, voltamos já, né? Muito bem, estamos voltando aqui com o painel regional, com o Fábio Pimentel, do Sindeste, o Luiz Carlos Janelli, coordenador do PROCON de São Vicente, Uriel, Daniela com algumas perguntas, algumas participações. Daqui a pouquinho a gente entra nessa questão do Black Friday que vem aí na sexta-feira e precisa de um certo cuidado aí, você que acha que vai ter os preços, né, extremamente em conta, extremamente favoráveis, né? Mas, Dani, pois não. Uma pergunta do Ricardo, da Vila São Jorge. Uriel, se o problema não é do governo, é do povo, se não é dos sindicatos, é dos trabalhadores? Não, eu diria que não coloco de forma simplista o problema é desse ou daquele lado. Eu digo que se o problema existe, o povo, o governo, o trabalhador, todos têm que participar. E além do que, eu não gosto de ver, por exemplo, jogar responsabilidade em cima dessa ou daquela área, que é uma forma prática da gente se omitir. Então, o que nós precisamos, sim, é ter clareza em relação ao problema e, mais ainda, de que forma estamos participando na busca da solução. Mais participações aí com a gente, Dani? Sim, do Valdomiro Trento. Uriel, você tem absoluta razão quando afirma que a classe econômica que conduz a política social. Isto tem sido sempre assim. No seu entendimento, essa mesma classe econômica tem interesse numa reforma política, eleitoral e outras que necessitamos com 35 partidos políticos? Olha, Valdomiro, aqui eu tenho um grande respeito pela nossa participação no Fórum da Cidadania. Eu não gosto de pensar que um setor, um segmento vai tomar decisões. Agora, não se esqueça, vários segmentos sociais nesse país se organizam na busca de encaminhamentos que o trabalhador não tem feito. Nós, por exemplo, não sabemos dizer quem é a nossa bancada de trabalhadores num Congresso Nacional.
Nós não sabemos dizer quem é o nosso representante numa Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, e por que não? Por que não participar disso aí? E a partir daí é que nós vamos influir nas decisões que a gente quiser tomar em termos de Constituição, em termos de leis que interessam os trabalhadores, manutenção dessas leis ou o próprio orçamento. E você sabe de que eu estou falando quando me refiro ao orçamento, levando em consideração, por exemplo, a nossa questão do aposentado, o reajuste anual. Então, o que nós precisamos efetivamente é sentar e avaliar se nós podemos eleger vereadores em Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Paraíba, e assim por diante. E a partir daí, você vai crescendo, tendo participação, você consegue mudar o quadro que aí está. Muito bem. Dani, mais alguém conosco aí? Sim, pergunta do Fernando Araújo. O Brasil é um país continental que só tem infraestrutura em São Paulo. Fora de São Paulo, não existem estradas, ferrovias, portos e nem aeroportos para fazer ligação para produção e consumo. Vocês não acham que a solução é pôr investimento pesado em infraestrutura por parte do governo? Claro que devia ter infraestrutura e investimentos pelo país inteiro, né? Mas lamentavelmente há condições para isso hoje, na situação em que estamos? Não. Eu acho que quem teve muita condição, muita chance para isso, pela popularidade que tinha, pelo bom momento que vivia a economia, o ex-presidente Lula no seu segundo mandato. Infelizmente, a gente não viu, não é, portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias, não é, área da educação, de saúde, enfim, não sei o que pensam aqui o Fábio e o Janelli sobre esse assunto aí. Eu defendo aqui há um certo tempo já, isso é compatível com o que o Uriel fala. Hoje em dia, realmente, no Congresso Nacional não tem uma bancada que defende os trabalhadores e, efetivamente, quem define a política econômica, quem define a política em geral no Brasil é o sistema financeiro, é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro manda e todo o problema de infraestrutura e isso tudo é problema do grande colapso que isso veio ocorrendo, realmente, não só no governo da Dilma, no governo do Lula e parte no governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas assim, enquanto esses problemas todos efetivamente não forem enfrentados, e acima de tudo eu tenho um posicionamento, Uriel, que a classe econômica vai continuar mandando no setor político. E a única maneira de você efetivamente ter uma visão de futuro melhor para o Brasil é você diminuir agora o tamanho do Estado e definir aquelas prioridades. E olhar para o Estado e fazer políticas para cada 50 anos, cara. Então, nós estamos num momento de diminuir o tamanho do Estado. Por quê? Diminuindo o tamanho do Estado, diminuindo a carga tributária, você potencializando mais as relações comerciais e propiciando a população, ela investir nela própria. O grande problema é que o Estado assume muita coisa para si, ele utiliza do sistema político que é deturpador como um instrumento para ele pegar e manipular o Estado para os seus interesses. É isso que o sistema econômico faz. Não, aqui não tenho o pé na esquerda, não é isso que eu faço, não é isso que eu estou defendendo. Mas o sistema financeiro ele faz isso. O sistema político do Brasil, uma campanha eleitoral é caríssima. Hoje em dia, um deputado, um vereador, um prefeito, o primeiro compromisso que ele tem é com o seu investidor, para depois o compromisso ser com a população. É a pessoa que coloca 10, 15, 20, 30, 40 milhões na campanha dele. Então, realmente, efetivamente, no Congresso, não tem uma bancada para defender os trabalhadores, tem uma bancada para defender aquela pessoa que primeiramente investiu. E com relação à infraestrutura, o Boturão está certo. O presidente Lula ele tinha toda a força política para poder fazer toda a reforma política, reforma trabalhista, reforma bancária, reforma eleitoral, tributária, ele não o fez. Não bastasse isso, ele assumiu o Brasil enquanto o mundo estava num crescimento enorme. E o Brasil crescia muito. Tinha popularidade, tinha receita, tinha tudo para fazer esses investimentos e não definiu as prioridades por uma questão ideológica. Ele não fez as privatizações que eram necessárias, porque ele criticou durante 8 anos o governo do Fernando Henrique Cardoso e não queria fazer aquilo que o Fernando Henrique fazia, então ele não adotou esse posicionamento. E deixou o Brasil nesse estado que está agora. Então, o Brasil é resultado de políticas mal empregadas durante gestões mal conduzidas. E hoje o sistema financeiro, o sistema econômico, a classe política, esse Estado, essa concepção de Estado fragilizado e político, que não tem um posicionamento claro para defender a população, acima de tudo, ele defende um segmento econômico que ele
tem que dar respaldo para ele, porque o segmento econômico que investe nele, a classe política não representa a população. Não representa porque ele é fruto de um sistema político extremamente avassalador, que não atende aos anseios da sociedade. Uma campanha política hoje em dia é cara e faz de seu representante não representante do povo, mas um representante de uma classe econômica. Perfeito. Muito bem. Ô, Fábio, diga para mim, você está interessado aí, vai entrar no Black Friday aí para comprar alguma coisa baratinha aí, essa sexta-feira, não? Não. Eu não. Não, né? Não. Muriel, não uma faço gravata nova, um terno, alguma coisa aí? Black Friday na próxima sexta-feira aí. Só precisa tomar cuidado, porque ano passado, como eu disse antes do intervalo, estava tudo pela metade do dobro, entendeu? Então, muita gente reclamando, enfim. Não, eu acho interessante a ideia. Afinal de contas, é um estímulo Aqueceu. Para mexer com o comércio. Mas que a solução, de maneira nenhuma, não estou interessado. Talvez eu vá procurar um presente para que a minha esposa fez aniversário. E ela me cobrou, inclusive, hoje que eu não dei o presente. O que é isso, Uriel? Vou fazer o quê? É dificuldade econômica, né? Mas, na verdade, eu tenho que pensar nisso. Eu gostei da sugestão. O Black Friday funciona mesmo no Men's Convention? Eu acho que é uma coisa... Não, tem alguns geral, estabelecimentos que assumiram essa política de fazer o Black Friday. Não, só masculino não, né? Não. Uma série de itens. E aí, E por que esse nome Black Friday? piano do Sexta-feira Negra. Americano. Na hora de torrar os preços, essa coisa toda, de aquecer o comércio, enfim, né? Mas como eu disse ano passado, né, o Janelli, teve muita reclamação, né? Sim, nos Estados Unidos isso funciona com bastante perfeição. Infelizmente no Brasil há um jeitinho brasileiro e a população e o consumidor tem que ficar de olho com relação a esse aspecto, porque muitas das vezes é cobrado determinado preço em momentos anteriores ao presente evento, ao referido evento. O que eles fazem? Elevam o preço para depois aplicar o desconto sobre esse preço elevado. Foi o que o Boturão acabou de falar. É a metade do dobro. Então a população tem que ficar atenta. A Fundação Procon estabeleceu alguns sites que é arriscado a população estar utilizando deles. São arriscados? São. E ela estabeleceu se as pessoas fizerem uma consulta ao site do Procon, o Procon já vão ter a oportunidade de não utilizar e não se arriscar nesses determinados sites. A Fundação Procon, todo ano, ele disponibiliza isso e procura estar segurando o consumidor com relação a esse fato. Então, o consumidor, ele tem hoje em dia, acesso a instrumentos para poder estar obtendo essa informação. Mas a população tem que ficar ciente. E se se ela não conseguiu registrar na hora o preço anterior, mas teve algum folheto de alguma promoção anterior, ela guarda consigo para poder utilizar como instrumento de prova para uma posterior aplicação de multa por parte da Fundação Procon ou dos Procons municipais. Mas a população abre o olho, porque aqui no Brasil, infelizmente, eles utilizam isso como um estelionato para a própria população, porque eles elevam o preço num dia anterior para depois aplicar o redutor em cima desse preço elevado. Ou seja, a população acaba não tendo benefício algum. Isso é bom ficar atento aqui. Tem um coordenador do Procon de São Vicente dando essa dica interessante e importante, não é? E é só com relação a preço que as pessoas devem se cuidar, com relação aos próprios produtos também, né? Com relação ao próprio produto, é uma preocupação que tem que ser constante por parte do consumidor, com relação à garantia do produto, à qualidade do produto, e ver se o produto não dá nenhum problema. Isso aí é uma preocupação que é regular, o ano todo. Agora, esse cuidado da Black Friday tem que ser porque é algo que é específico. Perfeito. Muito bem. É uma situação extremamente curiosa. O consumidor, sabendo que está sendo estimulado a comprar, não é? Porque não é aquela compra que você faz por necessidade, é estímulo mesmo. E ao mesmo tempo você levanta uma questão interessantíssima, o risco de você encontrar maus comerciantes que fazem essa manobra não é para não perder dinheiro, não, para ganhar mais, porque continuam ganhando. É incrível como isso acontece nesse Brasil brasileiro, né? É incrível. Cuidado com marcas, né? Tênis de marca, principalmente, né? Os Nikes da vida, aí tem uma série de promoções aí pelas redes sociais, pela internet, pelos sites aí, né?
E às vezes, R$150 num tênis Nike, pô, tá baratinho. Às vezes é um modelo 2011, né, que tem sobra lá e tal, o cara tá tocando fogo e você às vezes por outros sites, tem outras promoções, sai até bem mais barato do que esse tipo de promoção na Black Friday. Vai encaixotar tudo ali, né? Vai tentar fazer uma desova daquilo que está vencido também, né? Eles vão utilizar. Isso, infelizmente, no Brasil, alguns comerciantes ainda são extremamente corretos e utilizam dessa atividade de marketing para fazer um comércio justo. Mas como o Uriel pegou e deixou claro, mas existem realmente pessoas inescrupulosas, cara, que eles aproveitam disso para tirar uma vantagem sobre o consumidor. O consumidor realmente tem que ficar atento. Em outros países, principalmente nos Estados Unidos, em que funciona muito bem, inclusive. É um estímulo à economia, um estímulo ao consumidor a gerar essa máquina que é o consumo, é algo necessário porque gera receita, gera emprego, gera trabalho, gera tudo. Então, é uma atividade de marketing extremamente interessante. Só que aqui no Brasil, infelizmente, alguns segmentos e alguns comerciantes inescrupulosos, eles acabam adotando algumas condutas que efetivamente não vêm causar, não vêm atender a necessidade do consumidor. Pelo contrário, ele vem afetar o consumidor. Muito bem. Daniela, mais alguém conosco aí, não? Tem sim, o Cosme da Areia Branca. Não. Ele comenta, Uriel, infelizmente nós somos um país cheio de corrupção que nos últimos anos, com um partido que se diz dos trabalhadores, dá prestígio aos grandes empresários e aos banqueiros com o uso de dinheiro do BNDES. Cosme, volte um pouquinho na história que você vai ver que a corrupção não é do momento. Eu até prefiro dizer que, felizmente, agora a corrupção está sendo investigada e o corrupto está sendo preso, coisa que não acontecia. Volte lá no tempo de 1978, uma história do Paulo Egídio Martins, onde ele dizia textualmente isso, que o empresariado, 1978, em plena ditadura militar, um governador indicado pelo ditador, numa entrevista ao Jornal da Tarde, declarou isso. Então, a história não é essa, não. Felizmente, o corrupto agora está sendo preso, e aí o empresário, a política, seja quem for. Isso é um dado que nós temos que avaliar como positivo. Muito bem, estamos fechando aqui o painel regional, agradecendo muito aqui o Fábio Pimentel, presídio Sindesp. Obrigado, Fábio, até outra conosco aqui. Obrigado também ao Janelli, do Procon de São Vicente, Uriel, sempre participando com a gente, a Daniela, atenta aí diariamente a sua participação, a sua mensagem, tá certo? É a nossa produção aqui no painel regional. Segunda a sexta, sempre 1h30 da tarde, ao vivo, com as personalidades da região, com a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.